Olá, irmãos, a paz do Senhor a nós todos. A palavra de Deus que eu tenho para todos nós hoje está lá em 1 Coríntios. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Foi aquelas cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso, né? Então ele tinha bastante tempo para estar escrevendo, que Deus assim tinha pedido, né, para ele, né, para estar fazendo. Então, ele está falando aqui sobre aqueles que Deus, né, iria chamar, né, para estar levando a palavra. Então, vamos lá. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aqui está dizendo que como as pessoas não conheciam a Deus, né, não conheciam a palavra que estava na Bíblia, Deus resolveu chamar as pessoas para estar pregando a palavra, para estar mostrando, né, que realmente ele existe, para estar, né, incentivando a fé, incentivando a oração, incentivando a ler a palavra da Bíblia. Aí aqui no 26 está dizendo, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aqui está dizendo que não são todos que são chamados, né, para estar pregando, para estar levando a palavra, mas Deus ele escolhe, né, algumas pessoas para estar levando, e essas que ele escolhe são as pessoas, né, mais improváveis possíveis, né? Está escrito aqui, ó, mas no 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aqui está dizendo que Deus ele escolhe, né, as pessoas mais improváveis, as pessoas mais difíceis, às vezes aqueles que, né, foram drogados, prostitutas, andarilhos, pessoas que até que mataram, né, porque tem um exemplo dele mesmo, do apóstolo Paulo, né, que ele foi uma pessoa que perseguiu, né, a igreja, que perseguiu os fiéis, as pessoas de Deus, e mesmo assim ele se tornou um dos maiores apóstolos, né, e foi os que escreveu, né, as cartas mais lindas que estão na Bíblia. Então, com essa palavra que eu estou deixando hoje para vocês, eu vou estar contando um relato, né, da minha vida que aconteceu há mais ou menos uns 24 anos atrás. Eu já tinha um chamado e não sabia, né? Eu estava assistindo TV com o meu ex-marido e na época eu tinha 2 filhos, hoje eles já estão adultos. Eu tenho o meu filho mais velho, está com 32 anos hoje, e a minha filha Carol, né, que também é uma das mais velhas, está com 27. Na época eles eram pequenos, meu filho tinha 8 anos, a Carol tinha 3 anos, na época, acho que 3 anos. Então, para vocês verem que eu não sou tão novinha assim como pareço. Mas assim, vamos continuar, né, com a palavra de Deus. E eu já tinha um chamado e eu não sabia, né? Eu já estudava com as Testemunhas de Jeová na época, e eu sempre gostei muito, né, quando fala de Deus, fala de Cristo. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu sou apaixonada por Cristo, eu sou apaixonada por tudo que diz relação a Ele na Bíblia, assim, né, e desde aquela época eu gostava muito de estudar, e eu já, né, aprendi algumas coisas, e eu já aplicava e já falava para as pessoas algumas coisas da Bíblia, né, eu falava assim muito, eu gostava muito, de cada lugar que eu ia eu estava pregando. E nessa época, né, que eu estava lá sentada, assistindo TV, começou a me dar uma dor nas costas, e eu achei que não era nada sério, como eu falei no outro testemunho, né, que eu dei. Eu não sei por que motivo eu não tenho febre, né, quando eu vejo já estou quase morrendo e não me dá febre. E aí, na época, o meu ex-marido me falou, né, vamos tomar uma cervejinha, porque né, li a Bíblia, eu ia na igreja das Testemunhas de Jeová, mas eu não conhecia, né, a verdadeira palavra, não conhecia Cristo, né, eu não tive um encontro com Cristo na época, eu era muito jovem também, né, então eu fui com ele também uma cerveja, nisso que eu tomei a cerveja, pronto, fiquei passando muito mal, começou a me dar calafrios, e aí começou a cair a temperatura do corpo. Nisso ele me levou para o pronto-socorro, eu estava com pneumonia nos 2 pulmões já, eu estava bem mal. E
ele até achou que eu ia morrer, né? Nisso que eles foram me pesar lá no caso, e eu quase foram tirar raio-x, né? Eu, eu não consegui aguentar em pé de tão mal que eu tava. Ele dizia assim, não vai morrer, não vai morrer, só que não morri, né? Porque para tudo Deus tem um propósito, né? Quando não é a hora, né? Quando não, a gente não é a hora de morrer, não morre, pronto. Deus, ele sabe exatamente o que está fazendo, e por incrível que pareça, hoje de manhã Deus me fez lembrar dessa passagem da minha vida, e foi justamente numa época que eu achei que eu fiquei bem mal, e ele me usou também para estar levando a palavra. Eu estava no quarto lá, né, internada, junto com uma pessoa que estava com câncer terminal, e ela começou a me contar, né, que ela estava com câncer, né, terminal, e todos os órgãos, já tinha se alastrado pelo corpo todo, e que ela não podia fazer quimioterapia porque, como algumas pessoas sabem, a quimioterapia, ela chega a uma certa fase, né, do tempo, ela não faz mais efeito, né? Então ela já estava assim, já desenganada mesmo, já estava ali só esperando. As irmãs dela estavam vindo para levar ela para Porto Alegre, para casa de outras irmãs, para terminar os dias dela lá, né? Que era um desejo que ela tinha. E eu comecei a ministrar a palavra para ela, a falar para ela que quando nós morrêssemos, nós íamos, né, para um paraíso, que lá não ia haver dor, não ia haver pranto, não ia haver choro, não ia haver morte, que lá nós todos seríamos felizes, que lá ia ser um lugar maravilhoso. Então, todos os dias eu falava uma palavra, né, para ela, uma palavra confortante para ela. E eu vi que as irmãs dela ficaram muito felizes, né, porque chegaram lá, ela estava radiante, feliz, né, contando para elas, ela tá me contando que vai ser assim lá no céu. Ela dizia assim para mim, fala de novo como vai ser lá com Deus. Me conta de novo como é que vai ser lá quando a gente ir pro céu. E ela passou uns dias do meu lado ali, assim, feliz, sabe? Então eu senti que Deus, ele quis que eu fizesse aquilo, que eu levasse um pouco de conforto, né, nos últimos dias de vida. E as irmãs dela me agradeceram, e eu fiquei muito feliz, né, por Deus ter me usado. E, e assim, depois de uns 8 anos, mais ou menos, na frente, novamente eu fui para um pronto-socorro, né? Fui lá cuidar da minha irmã, da minha mãe, na época que também estava doente, que tinha feito uma cirurgia lá, eu não lembro do que era, mas ela estava fazendo uns exames e precisava de um acompanhante. Eu saí daqui de Itajaí, que na época daí eu já tinha vindo morar para Itajaí. Daí eu saí, larguei meu emprego, deixei, né? Fiquei uns dias afastada e fui lá cuidar da minha mãe. Nisso tinha uma senhora também com câncer, né? Só que a gente não sabia que ela ia morrer logo, né? Ninguém sabia, ela estava lá se tratando, né, a princípio. Mas eu comecei a ministrar a palavra para ela e falar de Deus e falar das coisas de Deus, e passamos ali uma noite toda maravilhosa conversando e falando da Bíblia e conversando como seria, né, com Cristo, como seria, né, que não ia ter morte, não ia ter dor, é, não ia ter tristezas do outro lado. Então, assim, hoje Deus, ele fez eu me lembrar que desde há muito tempo lá atrás ele já tinha esse chamado na minha vida, né? Só que a gente às vezes demora muito a compreender as coisas com Deus, né? Demora muito a enxergar como é. E em 2 lugares, no hospital, Deus me fez estar levando a palavra, né, para as pessoas que estavam, né, prestes a morrer. Essa senhora que estava lá com a minha mãe, depois a gente ficou sabendo que ela morreu, né? Depois de um certo tempo ela acabou morrendo, e, né, com certeza deve ter ido lá na presença de Deus, porque senão Deus não teria me chamado para estar levando a palavra para ela também antes dela partir. Então, assim, o que eu tenho para todos nós hoje, irmãos, né? A paz do Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus vá em todos os lares, que vá nos presídios, né, nos hospitais, em todos os lugares, assim, que as pessoas estiverem precisando da sua presença e da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Amém.